E a REAG, hein? A REAG, que era a empresa conectada ao Banco Master e que, segundo a investigação da Polícia Federal, tinha conexão com fundos, muitos deles sediados na Faria Lima, e com uma conexão também percebida pela Polícia Federal e que envolvia o crime organizado. A gente teve hoje uma outra decisão e que envolve a REAG, e o Afonso Marangoni, da Capital Federal, está acompanhando e explicando para a gente a decretação da liquidação da REAG Investimentos. Importantíssimo esse assunto e a conexão com o Banco Master. Fala, Afonso Marangoni. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos. Liquidação é o processo de encerramento definitivo das atividades de uma instituição financeira. A empresa, Ronald, foi alvo na quarta-feira da segunda fase da Operação Compliance Zero. Trata-se do mesmo inquérito que investiga fraudes no Banco Master. O fundador e ex-executivo da empresa, João Carlos Mansur, sofreu busca e apreensão. Bom, em setembro, a REAG também foi afetada, aí no caso pela Operação Carbono Oculto. Depois mudou de nome e hoje chama-se CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A investigação no caso da Carbono Oculto apura a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras. Olha, fundada em 2012, a REAG se tornou em poucos anos uma das maiores gestoras independentes de fundos no Brasil. Mais importante dizer, os fundos não estão sob risco, né? A gestão vai ser feita pela empresa que foi colocada pelo Banco Central e depois, então, vai se ter o melhor encaminhamento dessa situação, mas, portanto, não vai ter este impacto, né, nos fundos bilionários geridos até então pela REAG, né, que depois acabou mudando de nome. Agora, o BC disse que a empresa representa menos de 0,001% do ativo total ajustado no sistema financeiro nacional. A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes justamente do SFN, né, que é o Sistema Financeiro Nacional. O BC informou também, viu, Ronald, que vai continuar tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades e que o resultado dessas apurações poderá levar à aplicação de medidas de sanção, né, de caráter administrativo e também a comunicação às autoridades competentes. Pela decisão, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Tem outro tema que eu queria aproveitar para falar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e com você, Ronald, que é sobre o material apreendido na investigação do Banco Master ontem, nessa segunda fase, né, da Operação Compliance Zero. Vai ficar na Procuradoria-Geral da República, viu? Esse material vai, então, ter este destino depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do caso. Antes, ele tinha determinado que o material ia ficar, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, né? Mas aí a PF pediu uma reconsideração, apontando o risco, né, de frustrar a operação caso o material não fosse submetido à perícia. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, também defendeu reconsideração, ressaltando que a análise do material não representa prejuízo, né, ao andamento da investigação. E aí a Procuradoria disse mais, né, que o acesso ao conteúdo pode acrescentar elementos relevantes sobre a participação de cada investigado nos fatos ilícitos que estão sendo apurados. Aí, ao concordar, então, o ministro Dias Toffoli disse que a medida vai permitir mesmo à PGR uma visão sistêmica, né, dos supostos crimes de grandes proporções, né, por ele, em tese, identificados até o presente momento. Bom, essa nova fase da Operação Compliance Zero incluiu buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e também de endereços de parentes deles. Agora, eu vou com alguns números aqui para a gente fechar. Foram apreendidos nessa operação, Ronald, veja só, preendidos, né, 39 aparelhos celulares e 31 computadores. Além disso, 30 armas, R$ 645 mil em espécie e 23 veículos, avaliados em R$ 16 milhões.
A segunda fase da operação também mirou, né, o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, justamente ex-presidente da Reac Investimentos que a gente falava. Só para trazer aqui as defesas, os advogados de Vorcaro reiteraram que o cliente tem colaborado com as autoridades, além de ter interesse no esclarecimento completo dos fatos. E a defesa de Nelson Tanuri afirmou que o empresário tem certeza de que vai ficar definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita. Os advogados dos demais Procuração a Fernando Alves Vieira, que tem parentesco com sócios do Banco Master. A clínica Mais Médicos está ligada ao Hospital da Criança de São José, que também emitiu 372 milhões de reais em notas adquiridas pelo Banco Master.